Aleluia. A paz do Senhor mais uma vez, queridos. É muito bom tê-los aqui. É uma alegria poder servirmos juntos para a glória de Deus. Amém? Eu tenho um desafio para deixar com os jovens e com a igreja nessa noite. E Deus, Ele vai falar conosco, amados. Hoje é dia de decisão. Hoje é o dia que você vai escolher um lado. Hoje é o dia que você vai decidir, propor qual lado você vai seguir. Nesta terça-feira, você jovem e adolescente, eu tenho uma proposta, eu e a irmã Carol. Irmã Carol, esposa do irmão Alex, porque a minha esposa é Carol também. Nós temos um desafio para os jovens e adolescentes desta igreja. Na terça-feira à noite, 19h30, aqui do lado, nós vamos lançar o projeto do Jovens Up 2015. Up, unidos com propósito. Essa é a nossa identidade. Amém, queridos? Então, quando os irmãos ouvirem esse nome por aí, Jovens Up, vão se lembrar de nós. É o nosso nome. Amém? É a nossa identidade. Abra tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1. E nós vamos fazer essa leitura. Tem algumas lições muito importantes nesse texto aqui para nós hoje. Livro de Daniel, capítulo 1. A partir do verso 1, diz assim. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho. Então vamos esperar, irmão. Vamos esperar. Amém ou não amém? Amém. Eu vou ler, os irmãos, assim como estão, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Amém, queridos? Até aqui. Nós estamos diante de um texto muito importante acerca de alguns jovens em Israel. São esses Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens foram levados cativos pelo rei da Babilônia, e eles eram nobres em Israel. Eles eram de uma linhagem real, como diz aqui nos versículos anteriores.
Daniel era um jovem muito bonito, inteligente, tinha conhecimento da ciência, da sua própria cultura. Ele tinha um entendimento nobre, ele foi construído para ser um nobre, para ser da linhagem real, e todos os seus amigos também. Quando uma nação tomava uma outra nação, eles sitiavam um outro lugar, eles tinham o hábito de levar os chefes de estados, príncipes e aqueles generais de batalha, e muitos deles eram mortos para que eles não pudessem levantar mais nenhum outro exército para que se levantasse contra a sua ofensiva. Eles iam primeiro nos príncipes, nos maiorais, nos cabeças, e assim aconteceu ali em Judá. Eles pegaram os príncipes, os nobres, e levaram nessa primeira leva. E ali estava Daniel, um jovem que tinha aproximadamente entre 15 e 17 anos de idade. Mas Daniel não era um jovem comum, não era um menino comum. Daniel, ele conhecia um Deus que era capaz de fazer qualquer coisa. Daniel foi instruído nessa lei, nesse conhecimento. Daniel, ele tinha conhecimento de si mesmo, mas ele também tinha conhecimento do seu Deus. Daniel, eu posso dizer que ele era um prodígio. Ele era um rapaz superdotado, vamos dizer assim. Daniel sobressaía. O entendimento dele ia além do normal. Daniel tinha um pensamento que ia além do normal de outras pessoas. Mas o pensamento de Daniel não estava voltado para si próprio. O pensamento de Daniel não voltava para si mesmo. O pensamento de Daniel não queria colocá-lo num pedestal. O pensamento de Daniel não queria fazer dele o melhor homem de todo aquele lugar. O pensamento de Daniel era colocar Deus em primeiro lugar. O pensamento de Daniel era que Deus estivesse sobre ele e com ele e à frente dele. Daniel não queria ser conhecido. Daniel queria que o seu Deus fosse conhecido naquela terra estranha. Ele sabia que estava sendo levado para uma terra diferente, um outro lugar. Daniel estava ali para aprender uma cultura alheia. E é interessante que quando ele chegou naquele lugar, a primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome dele para Beltesazar, que é um nome que atribui a um outro Deus. Daniel significa Deus é meu juiz. Aquele menino nasceu para glorificar o nome de Deus e ele foi instruído nisso. Ele nasceu para que o nome de Deus fosse glorificado através do seu nome, através da sua vida, e ele sabia disso. E quando Daniel chega em um sistema que não compõe um sistema que era o sistema da sua terra, era um sistema que pregava outros deuses, que anunciava uma adoração a outros deuses, que anunciava um comportamento que diminuía e que fazia com que o nosso Deus fosse desprezado, fosse esquecido, ou talvez nem fosse conhecido. Daniel chega nesse sistema, um sistema que se escarnece do Deus dele, um sistema que escarnece tudo aquilo que ele aprendeu, um sistema que faz com que o nosso Deus fosse um Deus colocado à medida dos outros deuses terrenos daquele lugar. Mas Daniel não aceita isso. Daniel chega num sistema, e a primeira coisa que Daniel faz é colocar o seu coração contra aquele sistema. Ele coloca o seu coração contra um sistema corrupto que estava estabelecido contra o seu povo e contra o seu Deus. Daniel não se permite contaminar com aquele sistema. Eu quero falar para você jovem hoje aqui nesse lugar, para esta igreja, Deus nos levantou para ir contra esse sistema que tem se levantado no Brasil, um sistema que agride o povo de Deus, um sistema que agride o jovem de Deus, um sistema que nos afasta da presença de Deus. Mas eu e a minha casa temos nos posicionado para colocar Deus à frente da nossa vida e dentro da nossa casa, e eu te convido para fazer isso também. Não é fácil servir a Deus nesse tempo de hoje. Essa semana passada, o meu pastor, amigo e conselheiro bíblico colocou um logo na internet, produzindo um curso para aconselhar líderes e pastores e pessoas que querem encontrar um padrão de Deus para a sua sexualidade. E envolvia o tema homossexualismo. Um deputado se levantou
foi no Ministério Público e entrou com uma denúncia radical contra ele. Meu amigo, meu pastor Ayrton Williams, pediu socorro nas redes sociais. Sabe o que aconteceu? Nada. Ai daquele que se levanta contra um escolhido de Deus. Ainda tem homens que se levantam nessa terra com coragem para enfrentar um sistema. Quando eu olho para Daniel, eu lembro disso. Um menino, um jovem, um adolescente, pastor, mas que tinha uma ousadia e um coração do tamanho desse mundo. E o seu coração era cheio de coragem. Não existia medo, não existia angústia, não existia nada que pudesse aprisionar aquele coração, porque aquele coração estava liberto em Deus. Daniel não se preocupou em ser levado cativo. A única coisa que eu observo aqui, que preocupou Daniel, era se ele ia testemunhar ou não a favor do Deus vivo. É se a vida dele ia servir ou não de testemunho. O que eu vejo na juventude de hoje é que eles estão muito preocupados com o que as pessoas vão pensar dele, vão falar dele, ou vão apontar para ele. Eu quero dizer para você, meu amigo, se você se posicionar como Daniel se posicionou, ao invés das pessoas apontarem o dedo para você, elas vão querer ser igual a você, elas vão encontrar em você um padrão, elas vão encontrar em você um padrão que é aquilo que elas precisam, que é aquilo que elas esperam. Elas vão encontrar no seu testemunho uma esperança que o mundo não dá, uma esperança que o governo não dá, uma esperança que os famosos não dão, mas que Cristo tem o poder de dar. Deus nos chamou para isso, amados. Deus nos chamou para nos levantarmos contra um sistema. Deus me trouxe para cá para isso, para gerar esse sentimento no coração dessa juventude, repreender essa preguiça espiritual, esse comodismo. Eu vou dormir até mais tarde. Meu WhatsApp não para. Gorinha vai estar lá no grupo, agorinha, irmãos. Foi top o culto essa noite. Perdeu quem não foi. Põe mesmo, põe foto, faz propaganda, chama mesmo. Porque aí quando ele entrar aqui, a gente trata ele. Amém, irmãos? Usa isso. O sistema usa essas armas para te destruir. Usa essas armas contra o sistema. Usa esses recursos contra ele. Usa o recurso, usa a própria arma do inimigo que ele tem tentado te derrubar contra ele. Usa esse recurso para evangelizar, usa o recurso para dar testemunho, usa o recurso para chamar pessoas à igreja, usa o recurso para incendiar o coração de pessoas, usa esse recurso para a glória de Deus. Quando eu olho para Daniel, Daniel chega num lugar, num reinado, não é sua terra, não é seu povo. Ele foi levado ali para aprender aquela cultura, e num período de 3 anos que ele tivesse absorvido aquela cultura, ele pudesse servir no palácio real. Daniel ia ser levantado como um chefe de estado, um homem que ia ser a ponte entre a cultura babilônica e a cultura judaica. Ele ia fazer essa ligação. Só que quando Daniel chega naquele lugar, ele já entende logo de cara que não tem como se associar àquele sistema, que não seria possível ele ser esse homem. Talvez ele tivesse pensado assim: Deus o levou a ser esse homem, mas agora pelo poder de Deus, não por vontade própria. Mas talvez ele tivesse pensado: não, eu não vou servir para isso. Por quê? Porque eu não vou levar o meu povo a adotar uma prática que é pecaminosa, que não faz parte de um sistema pelo qual eu fui criado, pelo qual eu fui gerado. Eu fui gerado para a glória de Deus. Como que eu vou absorver esse sistema e depois chegar lá no meu povo e levar esse sistema pecaminoso, carnal, esdrúxulo, ridículo, miserável para o meu povo? Eu não vou fazer isso. E Daniel, ele toma uma medida, ele se posiciona.
A comida que alimentava esses nobres era a comida do rei. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Quando nós lemos livros de história e tudo mais, não vou entrar nesse mérito. Quando nós vamos aprofundando em algumas histórias sobre o Reino Unido e outras histórias de monarquia, a gente observa que o sonho de qualquer plebeu é sentar na mesa do rei. O sonho de qualquer pessoa é comer e cear na mesa do rei. Talvez a mesa do rei fosse a bênção que Daniel estivesse esperando. Eu fico preocupado, sabe, pastor Josley? Talvez a mesa do rei para uns jovens hoje aqui seria assim: rapaz, é a bênção de Deus. Senta nessa mesa e come. Deus está providenciando o melhor para você. Rapaz, tu vai sentar aí na mesa do rei. Já tomou o nosso povo e Deus te colocou do lado do cara. Senta lá e come. Honra o rei, agora ele é seu rei. Com Daniel isso aqui não funcionou não, irmãos. Esse sistema não ganhou o coração de Daniel. Poderia ganhar o meu, será? O seu? Não sei. Eu espero que não. Porque essa palavra nos leva a refletir nisso e a nos converter em Deus. Quando eu disse logo no começo, hoje é dia de decisão, você tem que escolher um lado, amado. Ou você senta na mesa do sistema e come, ou você renuncia tudo isso para a glória de Deus. O chefe dos eunucos não entendeu nada. O que você quer? Legume e água. O rei vai me matar, vai matar você também, porque ele vai ver o semblante de vocês descaído. Porque no entendimento dele a comida farta é que embelezava. A bebida, a regalia. Mas Daniel pede para ele: me dá legume e água. Só que uma coisa que a juventude precisa aprender também. Daniel se coloca como um líder ali. Porque ele não estava sozinho. Estava Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel propõe, está no singular, professor. Ele propõe de forma pessoal. Eu não vou me contaminar. Eu não vou comer. Eu vou adorar a Deus. Eu não vou sentar na mesa desse sistema. Mas quando o eunuco vai conversar com ele, para compreender dele esse propósito que ele fez, que poderia colocar a vida deles em risco, ele diz assim: dá para os teus servos Daniel, Misael, Ananias e Azarias 10 dias. Espera aí, o propósito não foi pessoal, irmão? Sim ou não? Poderia Misael, Ananias e Azarias dizer assim: não, amado, isso aí Deus falou com você, é pessoal, comigo não. Isso aí é bênção para mim. Olha, se você entendeu assim, é bênção, mas é para você. Para mim não. Irmãos, essa mensagem do diabo está entrando dentro da igreja. Deus usa o líder para falar, usa um irmão para aconselhar. Quando ele vai embora, fulano bate no peito e diz assim: não, mas isso aí é porque Deus falou com ele, pessoal. Isso aí não é para nós, não. Então rasga a página do livro de Daniel, meu querido. Porque aqui no livro do Daniel diz o seguinte: ele colocou os dele junto com ele. Você sabe por quê? Porque na palavra de Deus existe um princípio de honra. Quando um líder vai, todo mundo vai. Quando um não vai, ninguém vai. Quando ele honra, todo mundo honra. Quando ele não honra, ninguém honra. Porque Deus estabeleceu princípio de honra sobre o teu povo, e aquele que não honra, esse cai por terra. Deus não te chamou para cair por terra. Deus te chamou para honrar a Deus. Deus te chamou para ser único com o seu povo. Deus te chamou para honrar o seu pastor, meu filho. Deus te chamou para honrar seu pai e sua mãe. Deus te chamou para honrar a Deus, a Ele mesmo, e glorificar o seu nome, amém? Quantos podem dar um brado de louvor nessa noite? Aleluia. Coloca a mão no teu coração e diz: eu não faço parte desse sistema. Eu não sento na mesa do rei. Aleluia.
Você conhece o seu Deus? Você sabe por que Daniel tomou essa decisão? Porque ele conhecia o seu Deus. A ousadia de um povo, de um menino igual Davi, não está numa falta de raciocínio, porque Davi era um estrategista desde criança. Só lê Salmo que você vai entender. Ele já construía ideias, princípios de guerra e de batalha. Desde menino, ele era um estrategista, usado por Deus. Ele era genial, ele era um menino. Quando um Golias se levantou no meio do seu povo, afrontando o exército do povo de Deus e o próprio Deus. Mas em nós, jovens, mora a ousadia. É por isso que João diz que nós já vencemos o inimigo, porque nós temos a ousadia de olhar na cara do diabo e falar para ele assim: hoje mesmo eu vou entregar a tua cabeça para os abutres. Você tem essa coragem? Pois você precisa ter. Porque a ousadia que lhe falta é do tamanho do conhecimento que te falta sobre Deus. Porque quando nós nos aproximamos em conhecer a Deus, nós nos aprofundamos nesse conhecimento. Nós buscamos a Deus, nós entramos nessa busca, jejuamos, lemos a sua palavra, discutimos sobre a sua palavra, buscamos argumentos, ideias e princípios e construímos a nossa vida no altar de adoração, na busca do conhecimento da verdade de Deus. Quando o gigante se levanta, nós sabemos que ele vai cair. Quando ele se levanta, não há o que temer. Porque nós sabemos que por trás desse gigante tem um Deus que está olhando para ele pequenininho assim, falando: se você der um passo, você morre. Você tem medo de quê, amados? Você sabe uma coisa que me tira o sono? É saber que nós temos nas mãos o poder e não fazer nada. É saber que uma oração de joelho pode mudar tudo. É saber que entrar no quarto e fechar a porta e falar com Deus em secreto pode mudar a história da minha vida. Mas a gente não faz. Porque falta ousadia. E a ousadia é porque nós não conhecemos a Deus. Então, vamos conhecer a Deus. Vamos nos aprofundar nele. Como Daniel conhecia. Daniel foi instruído desde cedo. Alguns poderiam achar que seria prematuro demais ele cair num sistema tão corrupto. Talvez ele se desviaria. Eu não tenho dúvida que meninos na idade dele que estavam lá, tivesse acontecido isso. Mas Daniel não, o exemplo dele veio parar aqui. Por quê? Porque é um exemplo de um menino que tomou a decisão certa, a decisão mais acertada em servir ao Senhor e glorificar a Deus através da sua vida e de seu testemunho. Jovem igreja, eu convido vocês nessa noite a tomarem essa decisão, a voltarem para casa de uma forma diferente, a voltar para casa com o coração incendiado, queimando, de vontade de servir a Deus, não por cargo ou por posição de homem, mas por encargo, por sentimento gerado, aquele sentimento de eu quero estar na casa de Deus, eu quero servir. Pastor, tem uma vassoura aí, porque está tudo ocupado, mas eu quero fazer alguma coisa para Deus, me dá um pano úmido aí, que eu vou lavar esses ventiladores, porque eu não estou segurando, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que gerar em alguém, eu tenho que trazer alguém para sentir isso também. Pastor, eu estou cheio, eu quero, amados, eu quero em nome de Jesus profetizar na tua vida hoje, que o teu coração esse ano vai queimar para servir a Deus com ousadia e com autoridade. Aleluia! Tem gente pregando um discurso do medo por aí. Rapaz, tu vai para o inferno queima, o inferno não sei o quê. Eu poderia usar esse argumento, mas eu digo para você o seguinte: o céu é muito mais bonito do que o inferno, isso já basta. O que Deus tem para você é muito maior.
Não decida pela condenação, decida pela salvação. Não se argumente com Deus, porque Ele te conhece desde o seu nascimento, antes de você ser formado. Toma hoje a sua decisão. Encontre em Deus as respostas que você precisa. Encontre hoje em Deus a esperança que você estava precisando encontrar. Lá em casa, a morte chegou lá em casa. Entrou pela porta da sala, assim. Junto com ela veio todos os tipos de provações possíveis, desde financeira até espiritual. Foi um abalo quando nós descobrimos o câncer na Carol. Nós ontem sentamos no sofá e eu preparando a lição de hoje e a pregação de hoje, os meninos lá brincando, e eu fui olhar uns arquivos antigos no computador e achei umas fotos do período que ela ficou internada, quando ela furou a pleura pulmonar na instalação de um catéter. É feio, pastor. E eu olhei aquela imagem, né? Ela estava morta em cima da cama, com um cano mais grosso do que o meu dedão, enfiado aqui. A mangueira subiu por fora do pulmão, bateu na clavícula e desceu para absorver o oxigênio que passou da pleura pulmonar e entrou na carne e na musculatura das costas. Ela ficava lá, assim, fazendo um exercício de respiração para aquele ar sair do pulmão, da pleura ali que tinha saído. Uma semana. A voz foi sumindo, a respiração ficou ofegante. E ela fez a cirurgia no meio daquela semana e ia dar o testemunho no domingo dos milagres que Deus tinha feito na vida dela. O pastor me ligou lá de Sobradinho. Rafa, você vem? Eu falei, vou, pastor, mas a Carol não vai poder ir não. Ah, é? O que foi? Eu falei, pastor, ela furou a pleura pulmonar numa cirurgia e ela está internada. Existe um risco de infecção, porque o tumor que ela tem é no pulmão e a gente está um pouco preocupado. Vamos só orar por ela. Não, vamos orar por ela. Mas você vem? Eu falei, eu vou. Deixei ela lá no hospital sozinha, internada. Fui lá em Sobradinho ministrar. Quase matei a igreja de rir, pastor. Estou indo contar um caso. E voltei. E o pastor me perguntou assim, mas você está bem? Eu estou. Como assim, pastor Rafael? Você está bem mesmo? Você está precisando de alguma coisa? Ele ficou tão preocupado, irmão, que ele tirou uma oferta no culto e me deu a oferta todinha. Porque as pessoas querem ajudar, tá certo, isso é cristão. Mas ele ficou muito preocupado. Mas quando a morte entrou pela nossa casa, quando a crise entrou, a única coisa que prevaleceu lá em casa foi o conhecer a Deus. Eu não vou me desesperar, porque eu sirvo um Deus que cura câncer. E eu sirvo um Deus que, se Ele resolver levar a Carol, ela está melhor do que eu. Eu que vou ficar com os meninos aqui, correndo atrás. Então nós falávamos de salvação dentro do hospital e os médicos ficavam grilados com a gente, os acompanhantes, porque a gente ria e fazia graça disso. E nós enfrentávamos a doença, o problema com ousadia, com alegria, cantávamos a Deus, louvávamos a Ele. Nada é capaz de tirar de nós a alegria de servir a Deus, e tem que ser assim. Aí vem o sistema. Aí o sistema olha para você e diz assim, você está em pecado. O sistema olha para você, vê você na miséria e te julga, e te acusa.
Mas na verdade essas acusações e essas falas do sistema que vêm sobre você, nada mais é para roubar-lhe a esperança de crer no Deus que pode todas as coisas. Porque Satanás sabe que se você parar de acreditar, ele tem uma semente no seu coração para você duvidar e não receber o milagre. Mas quando o sistema te colocar acusações, olha para Deus e diz assim: Senhor, não é para mim, é para ti, porque essa obra aí é sua, eu sou teu servo, eu sou seu, me salva. E nós orávamos assim: Senhor, nós somos do Senhor. Então enfrentamos 5 cirurgias cerebrais. Arrancou um pedaço do cérebro, pedaço de osso, pedaço de pele, pedaço de cabeça. Só não podia arrancar a cabeça, né, irmão? Porque aí, né, imagina eu aqui com a cabeça da Carol aqui. Porque ela ia viver, ela não ia morrer, eu ia estar com a cabeça aqui em cima conversando comigo, mas ela não morria não. Eu já entrava no quarto assim, as velhinhas lá doentes no quarto, eu já entrava assim. Eu não quero ver ninguém doente aqui dentro desse quarto, porque a Carol tá boazinha, se vocês ficarem doentes, ela vai ficar doente também. Elas já riam, né? E quando eu não estava, pedia para ir, né? Mandava ligar, cadê seu marido, não sei o quê. Mas quando eu estava em casa, eu chorava. E eu perguntava para Deus como que eu devia me posicionar diante disso. Porque doía também. Minha mãe que me aguentou estressado lá, batendo porta de quarto, grilado, quieto de canto, ouvindo música o dia inteiro, alimentando a minha alma. Mas como Daniel, eu e a Carol nos posicionamos. Senhor, a nossa vida é sua. E nós não vamos compactuar com o sistema. É daqui para testemunhar da glória do Senhor. E ela está ali, irmãos. Faz assim, meu bem, para o povo ver a mulher mais bonita da igreja. Agora para de olhar, irmãos. Oi. Amém, irmãos? Eu quero gerar no seu coração a mesma ousadia. Eu quero plantar essa semente de ousadia em seu coração. Para que você conheça o seu Deus. Saiba quem Ele é. Talvez você entrou aqui achando que seus problemas são maiores do que o do seu irmão. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Quando você achar que o seu problema é grande, lembre dos cristãos que estão sendo mortos na Nigéria, nos estados islâmicos que estão se levantando, sendo decapitados, seus filhos sendo torturados para que eles neguem a Jesus. Lembre-se que nesses lugares, água é o mineral mais caro do planeta, não é o diamante. Onde as pessoas têm passado até 5, 6 dias sem conseguir beber um copo de água. Eu estou morrendo aqui, irmão, só de falar. Imaginem esses irmãos. O que Daniel teve no seu coração foi sensibilidade. Ele se posicionou diante de Deus, mas ele colocou os irmãos com ele, porque ele foi sensível aos irmãos. Porque ele tinha olhos de águia, ele olhou e falou: eu sei que eu vou ser abençoado. Eu conheço o meu Deus e eu sei que quando as pessoas se posicionam assim, Deus se levanta para honrar. Então faz o seguinte, não é só eu não, coloca também aí os meus amigos, porque eles estão comigo nesse negócio. Tem irmãos jejuando por você, querido. Tem irmãos guardando sua vida em oração. E quando ele olhar para você e falar assim: vamos para a igreja hoje, eu falo para você em nome de Jesus, vá. Vá com ele. Porque no final a bênção é sua. Para a glória de Deus. Amém? Fique de pé. Queria chamar o Hélio aqui, já para ir se posicionando. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração.
Eu quero dizer para você, meu amado, que você é de Deus. Ele te ama. E foi Ele quem te trouxe até aqui. Você pode ter até recebido um convite. Alguém pode tê-lo motivado a vir, a estar aqui. Mas esse convite chegou porque o Espírito de Deus permitiu que chegasse até você. Porque essa mensagem é para você, para todos nós. E eu quero te convidar a se posicionar hoje, a mostrar para Deus e para quem estiver aqui, que hoje você é um servo autêntico de Deus. E que hoje você não vai se dobrar diante de um sistema. Eu vendo a televisão, o jornal, essa semana, eu vi uma jovem de 23 anos, que ficou conhecida nacionalmente, por ter aplicado hidrogel nas coxas, para ficar bonita. E ela deu uma entrevista para uma revista evangélica, dizendo que tinha feito um pacto com a pombagira, abertamente, porque ela tem uma doença, e a doença dela é ser famosa, e ela não consegue controlar essa doença, ela não consegue passar desapercebida, ela tem que ser notada, senão ela fica em depressão. E ela encontrou no corpo uma ferramenta para chamar essa atenção. O diabo quase matou ela, quase aleijou ela. Porque o diabo é assim, ele dá com a colher e tira com a concha. Sentou na mesa do sistema, aceitou a proposta desse sistema. Você sabe por que os jovens tinham que ser bonitos para ir para o Palácio Real? Porque o sistema quer o melhor. Pastor, se o senhor for numa balada, você não vai ver um feio lá. As meninas lindas, ele quer tudo para ele, para dizer que o melhor é dele. Mas você é o melhor. Satanás quer te puxar para ele, porque ele sabe o valor que você tem. Ele quer pôr vocês, meninas, lá para mostrar o corpo para esses rapazes, para eles abusarem de vocês como um instrumento e largarem vocês lá com filhos e desprezadas, morrendo sozinhas. Rapazes, o diabo quer que você entre lá, encontre uma mulher e essa seja o laço na sua vida, para ele trazer transtorno, discórdia, insegurança, divisão, desamor. Mas dentro deste lugar repousa o refúgio de Deus. Enquanto a morte está se estabelecendo lá fora, quem entra na arca de Deus encontra a salvação. E por mais difícil que esteja aqui dentro, por mais angustiante que esteja aqui, por mais sofrido que seja esta obra, lá fora ainda é muito pior. E eu te convido a se posicionar hoje. Vem aqui que eu quero orar por você. Você que quer encontrar com Jesus hoje, mas você vem decidido: a minha vida vai ser diferente, a minha vida não será a mesma, eu vou ao encontro, eu vou me decidir. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida uma palavra de vitória. Pode vir, que eu sei que tem gente aqui que está aqui e precisa ouvir essa palavra. Vem aqui que eu vou dispensar sobre a sua vida uma palavra de vitória, uma palavra de bênção em nome de Jesus. Vem, é Cristo quem está te chamando. Vem, vem. Eu quero orar por você. Mostra para Deus o seu interesse e diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou fraco, eu não estou forte, eu preciso de ânimo. Deus vai te dar esse ânimo hoje. Deus vai te encher de coragem hoje. Vem. Aleluia.
Graças a Deus. Vem, vem, vem aqui. Vem, vem. Jesus te chama, vem. Jesus te chama. Vem, vem para Ele, Ele te chama. Vem, mostra para o sistema. Vem, aleluia. Jovem, vem. Não resista à voz do Senhor, vem para Ele. Ele tem uma bênção para você, uma vitória para você. Eu quero que os jovens venham abraçar as pessoas que estão vindo aqui na frente. Vem aqui. Daniel, Todd, vem cá. Vem interceder, ore por eles. Vem cá. Luciana, vem também. Vem orar. Dê um abraço nesses jovens aqui. Deus hoje tem para você algo especial. Esse ano não é um ano comum na sua vida. Você não vai terminar esse ano do jeito que terminou o ano passado. Esse ano é ano de vitória. Os seus terrenos serão alargados. Deus tem uma bênção especial para você. Esse ano é ano de conquista. Esse ano é ano de vitória. Esse ano é ano de bênção. Esse ano é ano de consolidação. Deus te levantou nessa noite para você ter um encontro com Ele e ter uma vida transformada a partir de hoje. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar com vocês agora. Quantas vezes você
Você que veio aqui à frente, coloca a mão no teu coração. Estenda sua mão para cá, irmãos. Vamos orar por eles. Ó Deus, nós te glorificamos por cada vida que aqui está. Ó Deus, nós sabemos que essas pessoas foram trazidas aqui pelo teu poder. O Senhor tem confirmado hoje uma obra extraordinária na vida deles. E eu dispenso sobre a vida deles a bênção do Senhor. Ó Deus, salva, restitui os anos e a vida que Satanás roubou deles. Escreve o nome de cada um no livro da vida. Levanta nessa terra para fazer a diferença. Enche de unção, de poder e de ousadia para a glória do teu nome. Coloque a mão no teu coração, olhe para mim. Olhe para mim, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu sou teu, me salva, tem misericórdia de mim, muda minha vida, muda minha história, tira essa pedra do meu coração e ressuscita os meus sonhos, para que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Amém? Aleluia. Nós vamos ouvir o Hélio Borges mais uma vez. Vamos louvar. Não senta não, continue aí louvando ao Senhor. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Quantos estão cheios da presença de Deus? Diga assim: eu quero viver. Não, irmão, diga com fé. Fala: eu quero viver na presença do Rei. Aleluia. Vamos lá, gospel. Ó, quero ver você cantando assim, ó. Eu quero viver na presença do Rei. Eu quero viver na presença do Rei. Vamos lá, só as vozes. Eu quero viver na presença do Rei. Eu quero viver na presença do Rei. só aqueles que querem viver na presença do Rei. Levante a sua mão e dê um brado de júbilo. Vamos lá, gospel. Você não imagina onde eu andei,
nada se compara onde estou. Perdido eu estava tão sozinho, mas de repente seu mão me alcançou. Não adianta do caminho procurar, só existe um caminho que é Jesus. Você que está perdido na escuridão, declare que encontrou verdadeira luz. Eu quero viver na presença, na presença. Eu quero viver na presença, na presença do Rei. Queria te encontrar, mas na verdade foi Jesus quem me encontrou. Perdido eu estava tão vazio, mas de repente sua mão me alcançou. Eu sei que eu não ia te encontrar, mas tua casa agora é no meu coração. Não tô falando nessa vida por Jesus, só em ti eu encontrei a salvação. Eu quero viver na presença, na presença do Rei. Eu quero viver na presença, na presença do Rei. Eu amo Pai e o Espírito Santo, Pai e o Espírito Santo.